Assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu avô está conosco. A moça que nos conta esse relato tem 22 anos e diz que nasceu e cresceu na capital, São Paulo. Porém, faz 3 meses por aí que ela está morando na Suíça. Mas ela diz que vem de uma família toda espiritualista. Tem médium, curandeiro e um monte de coisa aí. Tá todo mundo, vó, mãe, pai, tudo ligado à espiritualidade. Ela tem mais 2 irmãs, mas ela diz que foi ela que herdou toda essa mediunidade aí da família. Ela conta que com 14 anos a mediunidade dela estava bem à flor da pele. E ela é do tipo que incorpora, sente, vê, tem o dom da cura, prevê as coisas, é tipo multiuso assim. Só que agora, com 22 anos, que ela aprendeu a controlar um pouco tudo isso. Aos 14 anos, isso estava bem aguçado, estava bem à flor da pele. E ela já conseguia ver alguns espíritos, mas eram espíritos assim que ela já conhecia, alguns mentores dela, então ela não tinha medo, ela já conhecia todos aqueles que ela via. Então um dia teve uma festa na casa dela e alguns primos, 2 rapazes de 30 e poucos anos e uma moça de 20 anos, eles acabaram dormindo na casa dela porque a hora que terminou a festa já estava muito tarde para pegar ônibus, então eles resolveram ficar por lá mesmo. Ela morava na zona leste de São Paulo e eles moravam na zona sul. Era mais ou menos umas 2 horas de viagem de ônibus, então eles resolveram dormir por lá mesmo. Então de manhã a prima dela, essa moça de 20 anos aí, se ofereceu para ir buscar pão. E a padaria, ela disse que era virando a rua da casa dela, era muito pertinho. E era impossível você não chegar na padaria. Então a prima dela foi comprar pão, mas nada da prima dela voltar. Passa meia hora e a prima dela não volta. 1 hora, 2 horas, 4 horas depois a prima dela não apareceu de volta. Eles pegaram um carro pra ir atrás dela. A mãe dela pediu ajuda do carro da Cândida, sabe aqueles carros que passam vendendo Cândida com o alto-falante assim, na rua? Pediu ajuda pra gritar o nome dela, ver se alguém viu ali pela rua. Ninguém sabia onde ela estava, ela sumiu. Os outros primos saíram procurar pelo bairro, perguntar, ninguém viu. Então eles ligaram para a polícia e a polícia diz que precisa esperar 24 horas para dar um mandado de busca lá, para dar a pessoa como desaparecida. Ela, a moça que nos conta esse relato, diz que ficou em casa para ver se alguém ligava, se recebeu algum telefonema de alguém falando, ou dela mesmo, que estava em algum lugar. E nisso, ela viu um senhor na casa dela. Era um senhor de idade, alto, com uma roupa bem simples, uma roupa inteira bege. Ele era moreno, usava um chapéu também, e tinha um semblante sério. Então esse senhor veio até ela e deu a mão para ela. No que ela pegou a mão dele, ela nem pensou, pegou na mão dele e desmaiou. E nisso ela teve um sonho. Ela sonhou que estava virando a esquina da casa dela e nisso parou um Palio prata, um carro, um Palio prata ao lado dela e 2 rapazes saíram apontando uma arma para ela, dizendo para ela entrar dentro do carro. E no que ela entrou nesse carro, já mudou para outra cena, o sonho. Nesse momento ela estava numa praça pequena, fora do carro. E nisso ela pôde ver o nome da praça e a placa do carro. Nesse momento ela acordou no sofá, o pai dela estava sentado ao lado dela e ela disse que ela acordou assim como se ela estivesse voltando no corpo dela mesmo. Foi meio brusco, meio forte, ela estava tipo elétrica. Ela não sabe explicar direito como foi voltar disso, mas ela sabe que ela sentou e falou, eu sei onde minha prima tá. Então ela contou pro pai dela, descreveu tudo pro pai dela, falou o nome da praça, deu a placa do carro, porque geralmente quando a gente sonha com essas coisas, a gente não guarda número tal na cabeça, mas dessa vez foi diferente. E o pai dela, como sabia já que ela tem uma mediunidade aguçada, ele deu ouvidos para isso. Ele anotou tudo no papel, pegou ela e saíram de carro atrás desse lugar sem falar nada para ninguém. Depois de rodar, eles acabaram encontrando essa praça e o carro estava lá. Ele não estava estacionado, era como se alguém tivesse largado o carro lá, porque ele estava mal parado. Então quando eles chegaram perto desse carro, eles viram a prima dela estava lá dentro do carro desacordada e com os braços amarrados. Eles bateram nela, não abusaram sexualmente, eles bateram. E ela estava desacordada dentro do carro. A prima disse que foi uma tentativa de assalto, de sequestro relâmpago. Eles pegaram a moça lá, só que no meio do caminho, o carro, que também era roubado, começou a falhar. O carro não andava mais. Então eles resolveram largar o carro lá e largaram ela dentro. Desistiram do sequestro relâmpago, viu que começou a dar errado.
E só que eles largaram ela dentro desacordada. Graças a Deus foi tudo resolvido, a prima dela foi pra delegacia, foi pro hospital e cerca de 2 semanas depois eles pegaram esses 2 caras. Algumas semanas se passaram e ela ficou curiosa, querendo saber quem que era aquele senhor que ela viu, que pegou na mão dela. Ela disse que a avó materna dela, que é curandeira e na época tinha cerca de 86 anos, gostava de dormir na sala, porque ficava perto do banheiro e ele sempre deixava uma luz acesa, que pra se precisar ir no banheiro, não ter perigo de tropeçar e tal, então ela gostava de dormir na sala. E essa avó dela costumava ficar alguns dias na casa dela ali. E ela disse que um dia ela acordou de madrugada pra ir ao banheiro e no que ela passou pela sala, ela viu esse mesmo homem sentado nos pés da avó dela, que estava dormindo no sofá. Pô, sua avó com 86 anos dormia no sofá, de boa, assim, a coluna, boa. Mas enfim, ela gostava de lá. Esse homem estava aos pés da avó dela. Ela tomou um susto, ela chegou aí pra trás, até bateu o braço na TV, assim, no que ela viu esse homem. E nisso esse homem deu um sorriso, assim, ele deu uma risada do tipo... Pô, você já me viu, você já me conhece, tomou um susto desse, sabe? Ok, ela foi no banheiro, voltou e ele continuava lá, nos pés da avó dela, enquanto a avó dela dormia. Então ela desejou boa noite pra ele e voltou pro quarto. Porque ela sentiu que não era nada de ruim, que aquele homem não era algo mal. E também porque o pai dela ensinou que não é pra ela temer, não é pra ela ter medo dessas coisas. Porque quando você tem medo, você abre um canal para que coisas ruins venham até você. Não pode ter medo, é preciso ter respeito. Então ela disse que se segurou para não gritar pro pai dela e voltou pro quarto. Quando ela acordou, a avó dela estava no quintal com a mãe dela tomando um sol e novamente esse senhor estava ao lado da avó dela. Ele andava ao lado da avó e olhava muito para a mãe dela também. Então ela perguntou: "Vó, como que era o meu avô?" Porque ela disse que eles eram pessoas muito simples, moravam em Minas Gerais e não tinham fotos, essas coisas, não tiravam fotos e tal. E o avô dela morreu quando a mãe dela tinha apenas 4 anos de idade, então a mãe dela também não lembra muito do avô, do pai dela, né? Então ela começou a descrever. O vô era alto, moreno, tinha uma cara de bravo, usava chapéu e fumava cigarro de palha. Então ela regalou os olhos e a mãe dela falou: "Oxe, menina, que eu saiba, meu pai não fumava cigarro de palha não." E a avó dela falou: "Fumava sim. Seu avô fumava cigarro de palha e era assim mesmo." E ela continuou e perguntou se a roupa com que ele foi enterrado era um conjunto bege. E a avó dela falou que sim. E falou: "Desembucha logo, o que você tá querendo dizer? O que tá acontecendo? Por que tá perguntando tudo isso?" E ela disse: "O vô tá te acompanhando." Nessa hora a avó dela se arrepiou inteira. E ela entendeu por que esse senhor ajudou ela. Porque ele é avô dela e é avô da outra prima dela também. É o mesmo avô. Então ele ajudou a encontrar a neta e usou da neta que tem mais mediunidade para ajudar a salvar a outra. E ela diz que até hoje ela vê o avô e ainda tipo pede benção para ele e tudo mais. Ela termina dizendo que para ela ver o mundo espiritual é totalmente normal e que ela tem sorte de ter pais que entendem isso, compreendem, dão ouvidos e a ensinam a lidar com isso. E eles dizem que se você for uma pessoa boa, ter pensamentos bons, nada de ruim vai chegar até você. E é isso aí, se vocês gostaram desse relato, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais e tudo mais. Beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!